ter aquele trabalho de vocês, que é para a gente dar uma olhada em tudo, né, revisar todos os metabolismos, eu achei que podia ficar injusto com um grupo em específico se eu não passasse para vocês esse conteúdo de hoje, tá? Então, por isso que eu achei melhor, mesmo não podendo fazer a aula presencial, a gente repor esse conteúdo, tá bom? Agora que eu já estou um pouquinho melhor. E né, no online fica bem mais tranquilo também, beleza? Então, vamos conversar um pouco sobre o metabolismo, em especial das proteínas, né? Então, deixa eu passar aqui. Na aula de hoje eu vou fazer que nem eu faço no quadro, tá? Só que eu vou usar aquela mesinha. Então, vamos começar falando sobre o metabolismo das proteínas. Vou deixar meu celular aqui. Se der ruim qualquer coisa, vocês me liguem, tá? Lorena e Maju. O metabolismo das proteínas, beleza. E aí, quando a gente fala sobre proteínas, a gente precisa dar uma voltada para trás, para lá no começo do semestre, que a gente estava falando sobre como que as proteínas são formadas, né? Todas as proteínas são formadas por aminoácidos, como vocês sabem, né? Então, quando eu falo, né, sobre uma proteína que está sendo utilizada no metabolismo, na verdade, o que eu estou querendo pensar é na utilização dos aminoácidos. Então, como que isso acontece, né? Vocês viram lá que no metabolismo de carboidrato, eu tinha a glicólise, formação de piruvato, piruvato vira acetil-CoA, e aí ele entra no ciclo de Krebs. Com relação ao metabolismo de lipídios, a mesma coisa. Eu tenho um lipídio grandão, né, um lipídio de até 36 carbonos, é o máximo que a gente tem de carbonos para um ácido graxo. A gente vai quebrando de 2 em 2 carbonos lá na beta-oxidação, formando acetil-CoA cada vez, né, que eu vou girando esse ciclo da beta-oxidação. E aí, quando a gente fala sobre os aminoácidos, também é muito parecido o que vai acontecer. Então, eu posso ter, né, esses aminoácidos virando acetil-CoA também, assim como eu tenho, né, lá para o piruvato e para os lipídios, né, para os ácidos graxos. E eu tenho também aminoácidos que vão ser utilizados para virarem outros intermediários do ciclo de Krebs, tá? Em especial o oxaloacetato, o malato e o succinil-CoA. Tem outros também, tá? Mas aqui, esses daqui são os principais. Então, quando eu estou utilizando proteínas, né, como fonte de energia, eu vou ter essa possibilidade de formar não só acetil-CoA, como formar outros intermediários do ciclo de Krebs. E uma coisa que precisa ser ressaltada aqui é o seguinte: toda vez que eu tenho formação de acetil-CoA, vocês também já estão cansados de saber, o acetil-CoA ele tem 2 carbonos, né? Os outros intermediários do ciclo de Krebs aqui, eles não têm 2 carbonos, eles têm 4 carbonos, certo? Então, o oxalacetato tem 4 carbonos, assim como o malato e o succinil-CoA, beleza? Todos eles têm 4 carbonos. Ou seja, quando eu utilizo um aminoácido, não só eu vou poder gerar acetil-CoA, como eu vou poder gerar intermediários do ciclo de Krebs que tem mais de 2 carbonos. Isso é muito importante para um processo que é chamado de gliconeogênese. Olha o nome, que nem vocês sabem também que em bioquímica não existe a criatividade. Glico vem de glicose, neo vem de nova, então tenho a formação de uma glicose a partir de uma substância que antes não tinha nada a ver com glicose, né, que era um ácido ali do ciclo de Krebs, e gênese é a formação. Então, eu tenho esses aminoácidos, né, que viram outros intermediários do ciclo de Krebs, sendo importantes para a formação de glicose, uma nova glicose. E aí, essa glicose que está sendo formada,
que é uma nova glicose, ela vai sair do fígado ou do rim, né? Esse processo acontece majoritariamente no fígado, tá? Vou até colocar só fígado aqui, mas ele também acontece um pouquinho no rim. E aí o fígado vai lá e libera essa glicose para fora, para que outros tecidos possam utilizar. Esses aminoácidos que geram acetil-CoA, em especial, eles vão ser fonte de uma outra molécula que vocês já viram, falei um pouquinho delas com vocês lá no semestre passado, em laboratório clínico, que são os corpos cetônicos. Bioquímico não tem criatividade, formação de corpos cetônicos é o quê? Cetogênese. Então, eu tenho dois contextos aqui. Meus aminoácidos podem ser utilizados para formar acetil-CoA e depois esse acetil-CoA ele pode ser utilizado como vocês já estão acostumados a ver e também para a formação de corpos cetônicos, já vamos entender o que ele é. E alguns outros aminoácidos são utilizados na gliconeogênese para a formação de uma nova glicose, beleza? E aí eu tenho uma classificação diferente desses aminoácidos aqui, que tem a ver também com o que eles formam, tá? Os aminoácidos que são cetogênicos são aqueles aminoácidos que formam corpos cetônicos, e os aminoácidos que são glicogênicos são aminoácidos que formam glicose, tá? Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Independente de se ele é um aminoácido cetogênico ou glicogênico, a gente viu lá no começo do período que todo aminoácido tem uma estrutura em comum, certo? Tem um carbono, que é o carbono alfa. Esse carbono alfa é ligado a um grupamento ácido, esse grupamento carboxila, um hidrogênio, um grupamento amino e uma cadeia lateral, né? Que a gente vem chamando essa cadeia lateral de radical ou grupamento R, que é isso que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, assim, aminoácidos, né, eles são, como o próprio nome diz, aminoácidos. Só que lá no ciclo de Krebs, eu não posso deixar entrar aminoácidos. No ciclo de Krebs só entram ácidos. Ou seja, independente se eu quero formar acetil-CoA ou esses outros intermediários que estão aqui, para que eu possa continuar executando as minhas reações, obrigatoriamente o que eu tenho que fazer é retirar o grupamento amino e deixar aquilo que anteriormente era um aminoácido somente como ácido, né? E deixar somente o grupamento carboxila, o hidrogênio e a cadeia lateral presentes nesse carbono, tá? Então, existe, na verdade, né, uma reação que é uma reação de desaminação. Essa reação só acontece no fígado. O que é essa reação de desaminação? É quando a gente tem um aminoácido e esse grupamento amino é retirado, por isso o nome da reação. O aminoácido que sofre desaminação é um aminoácido só, tá? Que é o glutamato. Então, o glutamato está aqui, vou colocar o nome dele, glutamato. O glutamato é um aminoácido. E esse glutamato é, então, desaminado, ou seja, a parte amino dele, que seria esse H3N aqui, é removida. Então, ele deixa de ser um aminoácido e se torna um ácido.
Não coincidentemente, o ácido que o glutamato forma é esse cara aqui, ó, que vocês já ouviram falar, alfa-cetoglutarato. Um alfa-cetoglutarato é o glutamato, só que sem o amino. E o alfa-cetoglutarato, vocês sabem, ele consegue entrar no ciclo de Krebs, beleza? Ele é uma molécula que tem 5 carbonos, depois ele gera aqueles outros intermediários ali. Qual é o problema dessa reação, da desaminação? Que quando a gente tem desaminação do glutamato, ou seja, eu removo esse grupamento amino do glutamato, o que acontece é que sobra, né, esse grupamento amino que estava ali ligado nele, agora ele é liberado na forma de amônio. E isso aqui confere, né, um alto grau de toxicidade. Então, se eu tivesse toda hora desaminação e muita liberação de amônio, eu ia ter liberação de um composto, né, que é altamente tóxico. Então, na prática, o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar essa amônia que eu formei, né, a partir da desaminação do glutamato e transformar ela em outra coisa, tá? Essa outra coisa que ela forma é a ureia, mas essa formação de ureia, ela vem a partir de um outro ciclo, né, que também foi descrito pelo Krebs, tá? Então, parece uma piada, mas ele descreveu 2 ciclos que são complicadinhos, né? É o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia. E como produto, né, no ciclo que vocês conhecem de Krebs, a gente tem sempre a entrada de uma coisa, que é o acetil-CoA. No ciclo da ureia, a gente tem sempre a saída de uma coisa, que é justamente a ureia. A ureia, ela é uma excreta nitrogenada, tá? Então ela contém nitrogênio. Porque na ureia eu estou pegando esse nitrogênio que eu retirei, né, do glutamato e jogando ele fora, beleza? Esse cara aqui é o ciclo da ureia. Depois que essa ureia vai ser formada, ela vai ser transportada para o rim e ela vai ser finalmente excretada na urina. Então, ela vai embora, né? Aquele nitrogênio que não é mais utilizado foi embora, porque nesse momento ele está sem utilidade, tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Como é que vocês estão? Tá dando para ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Tudo certo, beleza. Show. Carol, deixa eu perguntar um negócio. Pode falar. Isso aqui é porque eu não consegui ir na outra aula, né? Aí você. Só que eu teve uma vez que eu tinha te perguntado sobre esse metabolismo dos lipídios. Aí você tinha falado que no de glicose tinha glicólise para formar o acetil-CoA, né? Formar o piruvato. Só que no de lipídios não tinha isso. Essa parte que você está explicando é essa parte, tipo, meio que a glicólise do lipídio? Do aminoácido agora. Tá bom. Só isso A mesmo. aula que você faltou era do lipídio. Como é que o lipídio vira acetil-CoA? Tá bom, tá. Tá bom? O lipídio é muito diferente que ele faz, tá? Da glicólise. Mas os dois viram acetil-CoA. Tá, entendi. Tá Tá bom? bom. Obrigada. Nada, eu vou falar um pouquinho deles hoje ainda, daqui a pouco. Que aí a gente aproveita e faz tipo uma revisão. Beleza. Então, aqui eu tenho que excretar, né? Esse NH4 aqui, que é minha molécula tóxica, e ele vai embora, ele vai ser excretado. Beleza. Então, eu tenho essas reações de desaminação. Eu não vou entrar muito com vocês nessa parte que eu vou falar agora, porque em bioquímica clínica, ou eu ou o Wallace, né, quem for dar bioquímica clínica para vocês, vai abordar isso com vocês de novo, que é o seguinte: no fígado tem outro grupo de reações também, que são, né, as reações de transaminação, que acontece pelas enzimas transaminases.
Por que que a gente tem essas reações aqui de transaminação? Porque, de qualquer jeito, eu preciso retirar, né, o grupamento amino de qualquer aminoácido. Só que eu só consigo fazer essa retirada, só consigo desaminar o glutamato, certo? Que é o que está fazendo aqui a minha liberação de amônio. E ainda bem que eu só consigo fazer isso, porque imagina só que bagunça que ia acontecer se todos os 20 aminoácidos pudessem ser desaminados a todo momento, em vários órgãos, né? A gente ia acabar tendo uma produção desenfreada de amônia. Então, o nosso corpo dá um jeito de produzir amônia em um local, ele fica retido, né, em um local, que é no fígado, e através só dessa enzima aqui. Então, é o seguinte, gente, se eu só consigo desaminar glutamato, se eu só consigo pegar ele para retirar o NH4, qual que é a ideia do fígado? Eu vou pegar qualquer outro aminoácido que eu tenho e vou transformar esse qualquer outro aminoácido, por exemplo, o aspartato, vou transformar o aspartato em glutamato, porque o aspartato eu não consigo ter a remoção dele, né, do NH4, mas do glutamato sim. Então, cada aminoácido tem a sua transaminase, tá? Tem essa capacidade de transformar aquele aminoácido em glutamato. E eu vou dar um exemplo só de uma reação, porque como eu falei para vocês, isso é mais no escopo da bioquímica clínica do que na bioquímica básica, né, que é essa daqui. E o que nós temos é algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu botar outra coisa. Vamos usar esse exemplo que eu falei do aspartato. O aspartato é um aminoácido. Para ele entrar no ciclo de Krebs, ele tem que ser só ácido. Então, o grupamento amino dele tem que ser retirado. Mas eu, como eu falei para vocês, eu não consigo tirar grupamento amino do aspartato, só do glutamato. Então, o que que eu faço com esse grupamento amino dele? Eu não consigo retirar, mas eu consigo mudar ele de lugar. Tá? Então, isso vai fazer com que essa mudança de lugar, né, gere glutamato, que é o que eu quero, mais um ácido. Esse ácido aqui que eu estou formando, com certeza tem que ser algum ácido que entre no ciclo de Krebs, senão não me adianta de nada. Né? Então, eu vou pegar esse grupamento amino do aspartato, trocar ele de lugar, ao ponto de eu gerar glutamato. Aí, olha só que coisa boa, que, como é que bioquímica é lindo e tudo se encaixa. O glutamato, ó, vamos olhar aqui a reação da desaminação, né? O glutamato, quando ele perde o grupamento amino dele, ele vira alfa-cetoglutarato. Então, se eu quero colocar esse grupamento amino em alguém para ele virar glutamato, esse alguém tem que ser o alfa-cetoglutarato, tá? Porque alfa-cetoglutarato mais amino vira glutamato. Então, o que que eu tenho que ter aqui? Eu tenho o meu aspartato, que é a minha molécula que eu quero que entre no ciclo de Krebs, como também substrato dessa enzima. Eu tenho o alfa-cetoglutarato, que é um ácido. E aí, o grupamento amino desse cara aqui, ó, que é do aspartato, ele vai ser transferido ao longo da reação para o alfa-cetoglutarato. Se eu faço essa transferência de amino, né, para o alfa-cetoglutarato, o alfa-cetoglutarato vira glutamato, que é um aminoácido. Então, até vou escrever aqui que é um aminoácido. E também, não coincidentemente, o aspartato, quando ele perde esse NH3 dele, né, quando ele é aminoácido, quando ele perde o grupamento amino, ele vira esse carinha aqui, ó, oxaloacetato, que é o nosso OAA. Esse, obviamente, pode entrar direto, né, lá no ciclo de Krebs.
que você já conhece. Ah, Carol, mas não adiantou nada, porque você tinha um aminoácido, que era o aspartato, isso era um problema, né? Porque a gente queria que ele entrasse no ciclo de Krebs e a gente resolveu, né? Porque o aspartato virou oxalacetato, só que sobrou outro aminoácido, que é o glutamato. Beleza, só que o glutamato eu consigo utilizar por outra via. Eu consigo pegar ele e desaminar ele, né? Remover o grupamento amino do glutamato. Por isso é que as reações de transaminação sempre vão ter o glutamato como produto, porque depois eu pego esse glutamato e desamino ele, e depois o fígado vai lá e faz o ciclo da ureia, né, para poder liberar aquela amônia e ela não ser mais tóxica. Beleza? Então, gente, esse esquema todo que está aqui é um resumão do metabolismo de aminoácidos, né, que é uma coisa mais curtinha. Por que que eu precisei só de 20 minutos para falar com vocês sobre o metabolismo dos aminoácidos e eu precisei de mais de uma aula para falar do de carboidrato e de uma aula inteira para falar dos de lipídios? Porque esse metabolismo aqui de aminoácidos, né, que é para que a gente quebre a proteína, isso daqui só acontece em momentos de privação de energia. Ou seja, eu estou falando sobre catabolismo. O nosso corpo evita ao máximo quebrar proteína. Ele só vai quebrar proteína se estiver faltando energia de outros lugares. E aí sim ele consegue quebrar, né, essas proteínas para fazer com que a síntese de ATP continue ocorrendo através do ciclo de Krebs. Tá? Então, por isso que o metabolismo de aminoácidos é bem menor, porque tem essas etapas todas, mas são etapas relativamente simples em comparação com os outros nutrientes, porque eu só consigo utilizar eles nesse momento, né, que é um momento de privação de energia. Se a gente estiver pensando em excesso de energia, isso daqui não acontece, né? Eles são priorizados, ou é priorizada, né, a quebra em especial de carboidratos, muito mais do que essas outras coisas aqui. Beleza, gente. Isso posto, né, vamos entender agora um pouco melhor como que isso funciona de forma integrada, tá? Porque agora vocês já viram todos os metabolismos, né? O metabolismo de carboidrato, de proteína e de lipídio. Então, vou desenhar aqui rapidinho e de forma resumida, né? Aquela mitocôndria de todos os nossos dias. Então, tenho ali os complexos, ATP sintase, e a minha mitocôndria aqui, né? Membrana interna da mitocôndria, membrana externa. Aí eu vou colocar aqui hipoglicemia. Oh, meu Deus, que saco! O que que tá acontecendo? Ele não quer deixar eu escrever. Então, vocês já sabem que ali em cima tá escrito hipoglicemia, tá? Não sei por que que ele não quer que eu escreva lá em cima. Mas em uma hipoglicemia, ou seja, quando eu tenho uma quantidade de glicose pequena no sangue, baixa de glicose no sangue, essa mensagem chega lá no pâncreas e o pâncreas libera um hormônio que se chama glucagon. Isso aqui é o que está acontecendo no hepatócito, ou seja, no fígado, tá? Então, o fígado recebe essa mensagem de glucagon em momentos de privação de energia, então está faltando energia. E aí vamos entender esse slide aqui como sendo a célula hepática, então o hepatócito. Então, as bordinhas aqui do slide são a membrana, tá? Do hepatócito. E aqui eu tenho a membrana da mitocôndria, né? A gente está em privação de energia.
E aí, como vocês sabem, né, se eu tivesse, em um momento que eu tivesse energia suficiente, esse fígado iria começar a quebrar a glicose. Mas isso não é o que acontece nesse momento. Por quê? O fígado, ele só vai utilizar a glicose em último caso, né? Quando ele está rico, quando tem glicose demais. Se tiver pouca glicose, que é nesse caso aqui, que eu estou numa situação de hipoglicemia, o fígado vai fazer de tudo para manter a glicemia alta, né? Alta não, mas constante, né? Ou seja, a quantidade de glicose no sangue constante, para que não falte glicose para ninguém. E aí o que ele faz? Ele pega a glicólise e faz uma reação muito parecida com o oposto, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente conversar sobre. Beleza. Então, o que o fígado vai fazer nesse contexto, né, de jejum? Ele vai tentar produzir a glicose, não quebrar a glicose. Por que ele tem que produzir glicose? Porque os outros tecidos, né, têm que receber essa glicose. Então, ele faz um processo, que é esse processo aqui que está em verde, que é o processo que se chama gliconeogênese, né? Como eu falei ali para vocês, é um processo de uma formação de uma nova glicose, tá? Então, aqui nessas etapas, né, que tá vendo, as setinhas estão para cima, essa é a gliconeogênese. Na gliconeogênese, a gente até pode utilizar piruvato, tá? Como fonte de fosfenolpiruvato. Mas, na verdade, o que mais acontece durante a gliconeogênese é que, para eu formar glicose, eu preciso de um intermediário do ciclo de Krebs, que vocês conhecem muito bem, que é o oxaloacetato, tá? Então, esse oxaloacetato, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui dentro, né, da mitocôndria. E para eles formar a glicose, né, ele precisa sair da mitocôndria e vir aqui para o citoplasma do hepatócito, certo? Então, o que esse oxalacetato faz e como que ele forma essa glicose? Ele vai ser convertido. Deixa eu botar o contrário, peraí. Ele vai ser convertido a fosfenolpiruvato. E olha, o fosfenolpiruvato é justamente essa molécula aqui, ó, que é a penúltima molécula da glicólise. E aí o fosfenolpiruvato sai da mitocôndria e entra na glicólise, né? Para poder gerar a glicose e não deixar faltar glicose para nenhum tecido. Também é importante a gente lembrar que aqui no fígado a gente tem uma outra reserva de energia, que é o glicogênio. Que nesse contexto aqui, ele precisa ser quebrado, né? Então, o glicogênio, ele vai ser quebrado inicialmente a glicose 1-fosfato, e depois essa glicose 1-fosfato, ó, vai virar glicose 6-fosfato.
Isso aqui a gente já falou na aula de metabolismo de carboidrato, né? Essa glicose 6-fosfato aqui, qualquer glicose que está ligada no fosfato, é uma glicose que não sai da célula. Então, pensa que você é o fígado, você está querendo produzir glicose, né? Para vários tecidos, só que você está com um cadeado nessa glicose, como se só você pudesse utilizar ela. Então, o que você precisa fazer para essa glicose sair, né, dali de dentro? Você precisa remover o fosfato. E é isso que acontece aqui, tá? Através de uma enzima que é a chamada de fosfatase. Fosfatase é uma enzima que quebra o fosfato, né? Remove o fosfato. Nesse caso, ela remove o fosfato da glicose, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras aqui, né? De fornecer glicose, do fígado fornecer glicose para o sangue durante o jejum. Esse processo aqui que está em verde é a gliconeogênese, né? E esse outro processo aqui no citoplasma que está acontecendo é a glicogenólise. Glicogenólise é a quebra de glicogênio, certo? Aí eu vou colocar aqui só uma legendinha para depois, quando vocês pegarem esse slide, vocês lembrarem, né? Que o que está de verdinho é a gliconeogênese. Só porque não cabe ali, eu ainda vou colocar mais coisa. Beleza. Então, tem essas duas fontes, né? De fornecimento de energia, de glicose, desculpa, do fígado para os outros tecidos durante o jejum. Então, mesmo se eu não comer, o meu fígado vai dar um jeito de manter a minha glicemia constante. Como? Né? O que eu preciso? Não pode faltar, inicialmente, o glicogênio. E se por acaso esse glicogênio acabar, eu tenho obrigatoriamente que usar, né, oxalacetato e fosfenolpiruvato para fazer a minha gliconeogênese, não deixar faltar glicose para ninguém. E aí é que entra a questão do metabolismo de carboidrato, de aminoácidos, né, que a gente acabou de ver. Olha como é que isso encaixa bem igual um quebra-cabeça em todo o processo. Tá? Ao longo do ciclo de Krebs, né, a gente usa oxalacetato para formar citrato junto com uma molécula de acetil-CoA. Isso aqui todo mundo já não aguenta mais, porque toda aula a gente fala disso. Ao longo do ciclo de Krebs, né, eu vou gerando outros intermediários aqui do citrato, por exemplo. Eu gero isocitrato. Do isocitrato, eu gero, né, o meu alfa-cetoglutarato. Aqui, succinil-CoA. Succinato. Fumarato. Malato. E, por fim, né, o meu oxalacetato. Dependendo, gente, de como é que tá o grau aqui do ciclo de Krebs, como é que ele está acontecendo, esse malato que está aqui dentro, ele pode sair da mitocôndria também, tá? Então, ele vai sair, vem para cá, para ajudar na gliconeogênese. Por quê? Aqui fora, esse malato vira oxalacetato, e o oxalacetato entra na gliconeogênese da mesma maneira que sempre. Ele vira fosfenolpiruvato e chega na gliconeogênese, beleza? Então, tem essas possibilidades. Qual é o ponto? O que está acontecendo aqui é meio grave, porque eu estou pegando moléculas do ciclo de Krebs, que, como o próprio nome diz, ele é um ciclo, então isso se manteria constante o tempo inteiro, né? Mas nesse momento aqui, em especial, ele não tem como se manter constante, porque, cara, eu estou tirando o oxalacetato da jogada. Eu estou removendo o oxalacetato. Então, vai chegar uma hora
que eu vou ter acetil-CoA e não vou ter oxalacetato. Porque eu estou retirando, né? Eu estou usando esse oxalacetato, ele está sendo consumido para ir lá para a gliconeogênese. E aí, qual é o outro ponto que vai acontecer aqui? Gente, estou de jejum, né? Com certeza, durante o jejum, no fígado, um processo que está ativo é a lipólise e beta-oxidação. Então, eu posso ter aqui também, posso ter e vou ter, né? Peraí, deixa eu colocar outra cor. Eita, vai faltar cor. Vou botar um marçal. Eu tenho lá aquele processo, né, nos triacilgliceróis, virando ácido graxo, mais glicerol. E aí tem todo aquele processo que a gente conhece, né? O ácido graxo vira acil-CoA. Esse acil-CoA é por meio da entrada na mitocôndria e aquele processito, né? Chamado beta-oxidação, eu vou formando acetil-CoA. Cuidado para não confundir acil-CoA com acetil-CoA. O acetil-CoA tem 2 carbonos. O acil-CoA pode ter até 36. Então, vou fazendo esse processo várias vezes. Então, voltando lá para o contexto do jejum. Estou fazendo beta-oxidação. Então, o acetil-CoA, ó, aumenta. Tem acetil-CoA para caramba. Só que para o acetil-CoA entrar no ciclo de Krebs, eu sou altamente dependente de oxalacetato. Porém, esse oxalacetato aqui, ele está sendo consumido, né? Ele está indo para a gliconeogênese. Então, esse oxalacetato cai em quantidade. Qual é a consequência disso? Tem muito acetil-CoA, tem pouco oxalacetato. Esse acetil-CoA fica acumulado, né? Por isso, porque não tem como ele continuar através do ciclo de Krebs. E com isso eu tenho a formação daquilo que eu mostrei ali para vocês no começo da aula, que é os corpos cetônicos, em um processo chamado de cetogênese. Meu Deus, Carol, socorro, não estou entendendo nada, não sei o que é corpos cetônicos, nunca vi. Tudo bem. Esses corpos cetônicos aqui, vocês vão falar mais deles lá também na bioquímica clínica, né? Mas esses corpos cetônicos, o que eu quero só que vocês saibam, né, nesse primeiro momento, é que os corpos cetônicos, eles são formados, né, por um excesso de acetil-CoA, quando esse acetil-CoA está acumulado. Isso só acontece quando eu estou de jejum. Se eu for saudável, é só quando eu estou de jejum. Né? Tem um contexto aqui de diabetes também, mas a gente nem vai falar dele. Então, eu vou ter formação desses corpos cetônicos aqui. E esses corpos cetônicos vão embora para o sangue, tá? O fígado leva embora esses corpos cetônicos. Eles saem da mitocôndria e são transportados para o sangue. E aí, os corpos cetônicos são aquelas moléculas que a gente comentou até em laboratório clínico, né? Lá na parte de urinálise. Eles são as moléculas que são responsáveis por aquela halitose. Quando a gente está muito tempo de jejum, né, a gente está muito tempo sem comer, né, acaba que o que acontece durante o dia é que a gente fica com um hálito estranho, né, um mau hálito. Isso é excesso de corpos cetônicos. Né, o seu ciclo de Krebs já está todo capenga, porque a gente está utilizando o oxalacetato para formar glicose. Né? Então, eu pego o meu acetil-CoA em excesso e libero os corpos cetônicos. Eles são utilizados para várias coisas, tá? Eu não vou entrar nisso agora, senão vai confundir mais do que vai ajudar vocês, né? Então, mas tem esse processo, né, da cetogênese. E aí, aquela grande pergunta que eu sempre faço para vocês, de onde é que vem as coisas, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, se eu estou tirando
oxalacetato daqui, né, do ciclo de Krebs, e não morri ainda, e aí talvez vocês lembrem que eu até comentei com vocês, teve um experimento de um médico, uma vez, que deixou os pacientes de jejum por 40 dias. E eles não morreram. Eles não tinham glicogênio suficiente, né? Mas eles não morriam porque eles faziam muita gliconeogênese o tempo todo, né? Ou seja, tem algum jeito que isso daqui é regenerado. Não acaba o oxalacetato. E a maneira que eu tenho de fazer com que não acabe o oxalacetato tem a ver com o nosso começo da aula, que é aquela questão dos aminoácidos, tá? Então, os meus aminoácidos, dependendo de qual é a cadeia lateral deles, né? Eles vão se tornar ácidos a partir da transaminação, ou se for o glutamato, né? Desaminação. E eu preciso muito dessas proteínas, né, desses aminoácidos, porque quando eles viram ácidos, eles podem virar alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, malato, oxalacetato, tá? Eles viram piruvato também, enfim. Tem vários aminoácidos aqui que são utilizados para essa gliconeogênese, né? E aí esses aminoácidos que vão ajudar na gliconeogênese, gerando esses intermediários que estão apontados aqui, são os aminoácidos que são gliconeogênicos, tá? Desculpa, glicogênicos. E os aminoácidos que são cetogênicos são aqueles aminoácidos que vão formar acetil-CoA, né? Porque eles estimulam, então, a produção de corpos cetônicos. Beleza? Então, é por aí o que a gente tem de integração metabólica. Deixa eu só colocar aqui certinho. Glicogênicos. Aí eles viram esses. E eu tenho também os cetogênicos, colocar de azul. Que também, depois da transaminação, vão virar ácidos, né? E aí, esses caras vão virar acetil-CoA. É isso, gente, só isso, tá? Que acontece no fígado durante o jejum. Então, o fígado, a ideia do fígado durante o jejum ele não pode deixar de sintetizar ATP. Então, o ciclo de Krebs dele não pode parar. Ele tem que continuar, né, gerando NADH, FADH2, para que o ATP continue sendo sintetizado. Só que, como fonte desse ATP, em vez de ele utilizar a glicose, que é uma fonte que está escassa nesse momento, ele vai utilizar lipídios e aminoácidos que vão ajudar ele a sintetizar ATP. Isso para ele, né, para ele se manter dentro da sua fisiologia normal e sobreviver. Porém, o que ele faz para ajudar os tecidos, né, os outros tecidos, é que ele forma glicose. Como é que ele forma a glicose, né, e manda essa glicose para fora? A primeira via que é recrutada é a glicogenólise, né? E a glicogenólise seria a quebra de glicogênio, né, formando glicose. Só que nem sempre isso dá conta do recado, né? Na verdade, na maior parte das vezes, a gente precisa fazer um outro processo, né, que é a formação de uma nova glicose, que é a gliconeogênese. E para eu fazer gliconeogênese, obrigatoriamente, eu utilizo como substratos aminoácidos, né? Porque para eu fazer isso, eu preciso de intermediários do ciclo de Krebs. E aí eu vou começar a quebrar proteína.
Por isso que é muito dito e é muito conhecido que se eu fizer um exercício físico, musculação, tá? Se eu fizer musculação de jejum, eu estou dando um tiro no pé. Se eu quero aumentar a quantidade de proteína presente no meu músculo e eu faço isso durante o jejum, eu estou quebrando esses aminoácidos, né, para fazer a gliconeogênese. Então, isso não é recomendado, certo? Tem a ver com essas transformações todas aqui que o fígado vai fazer, beleza? Estamos vivos? Estamos vivos? Estão me ouvindo? Deixa eu ver como é que tá a gravação. Estamos vivos, ok. Ok, que bom. Beleza. Gente, eu vou dar um intervalinho aqui rapidinho de 5 minutos, só porque eu preciso ir no banheiro, e aí daqui a pouquinho a gente continua. Vai colocando isso tudo aqui na cabecinha de vocês, vai mastigando isso aqui, e daqui a pouco eu volto e eu repito toda a via de novo, tá? Todos os caminhos de novo que vão acontecer, e depois a gente vai falar o finalzinho, que é da hiperglicemia, eu juro que é mais fácil. Eu começo pelo mais difícil, que vocês ainda não estão cansados, e aí depois a gente finaliza com a hiperglicemia. Acho que isso vai ajudar nas apresentações de vocês, beleza? Rapidinho, 4 horas eu tô voltando aqui, peraí.
Pronto, gente, vou voltar aqui para mostrar aqui para vocês agora a outra parte, tá? Então, ó, vamos voltar tudo aqui. Estamos pensando no contexto geral do organismo. A glicemia baixou. Se a glicemia abaixar, o glucagon vai ser produzido, né, vai ser liberado pelas células do pâncreas e ele vai chegar lá no fígado e vai fazer com que o fígado tenha todo esse estímulo aqui, né, de quebra de nutrientes, porque ele vai acabar estimulando o processo de catabolismo. Aí eu cheguei a comentar isso rapidinho com vocês quando eu estava falando sobre os carboidratos, né? Catabolismo significa quebra massiva de nutrientes. Então, esses nutrientes começam a ser quebrados, né? Muito rapidamente, porque você está num contexto de jejum, então você tem que quebrar as reservas. Quem é a primeira reserva a ser quebrada? É o glicogênio, né? No glicogênio, o fígado vai fazer glicogenólise e formar glicose, né, a partir dessa glicogenólise, e entregar essa glicose para o sangue. Pode ser que isso seja suficiente, se o jejum for de algumas horas, mas pode ser que não. Então, tem alguns momentos, né, nos quais eu vou ter a necessidade de fazer a produção de uma nova glicose, que é esse processo aqui em verde, que é a gliconeogênese. Então, eu pego algo que não era nada a ver com glicose e transformo em glicose, tá? É quase que o inverso da glicólise, é muito parecido com a glicólise, mas para eu fazer essa gliconeogênese, eu obrigatoriamente preciso de intermediários do ciclo de Krebs, mais especificamente o oxalacetato, tá? E aí o oxalacetato vai, né, ajudar a gente ali a fazer a produção de uma nova glicose. E esse oxalacetato, isso significa que ele está tendo que chegar sempre, né? Ele não pode acabar. E aí a maneira que eu tenho de manter o oxalacetato entrando no ciclo de Krebs, mesmo que eu consuma esse oxalacetato em grande quantidade, é quebrando os meus aminoácidos. Então, esses aminoácidos vão ser quebrados em ácidos, né? Sendo eles cetogênicos ou glicogênicos. No caso do oxalacetato, ele sempre é gerado por aminoácidos glicogênicos, né, de forma direta ou de forma indireta, e aí ele vai ajudar, então, na gliconeogênese. Quando nós temos os aminoácidos que são cetogênicos, quando eles são quebrados, eles viram acetil-CoA. Tá? Então, eles ajudam, né, a acumular acetil-CoA para a formação desses corpos cetônicos aqui. Aqui, em grande quantidade, podem ser um problema, mas vocês vão abordar isso mais para frente em bioquímica clínica. Enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou fazendo quebra de aminoácido, durante o jejum também acontece a lipólise, né? A lipólise e a beta-oxidação, ou seja, eu pego os meus triacilgliceróis, que são os meus lipídios, quebro eles, né? Oxido eles e gero muito acetil-CoA. Só que para o ciclo de Krebs continuar acontecendo em grande quantidade, eu não preciso só de acetil-CoA, né? Eu preciso de acetil-CoA mais OAA, porque aí sim o ciclo iria girar. Como eu tenho muito mais acetil-CoA do que OAA, eu tenho aqui uma outra maneira, né, de gerar esses corpos cetônicos. Então, isso aqui é um resumão, né, do que acontece no fígado durante a hipoglicemia ou, né, durante o jejum. Agora vamos passar para o outro contexto, né, que seria a hiperglicemia. Que seria, então, uma alta, né, de glicose no sangue. Quando eu tenho alta de glicose no sangue, é o contrário à sinalização, né? Também é o pâncreas que responde, mas em vez de ele liberar glucagon, ele vai liberar um hormônio também, que tem uma função oposta ao glucagon, que é a insulina.
E aí, gente, nesse slide aqui de hiperglicemia, vocês já conhecem todas as vias que eu vou abordar, todas elas. Tá? Então, tudo isso aqui que eu falar agora é o que acontece no hepatócito. Quando eu estou com excesso de nutriente, né? Excesso de carboidrato. Então, quando eu estou com excesso de glicose, é o melhor dos mundos para todo mundo. Se for transitório, se eu não estiver falando de diabetes, o excesso de glicose é ótimo para todos os órgãos, porque o aporte energético fica muito alto, certo? Então, o que, que vai acontecer? Somente na hiperglicemia e somente na presença de insulina, isso é um sinal para o fígado de que ele pode utilizar a glicose como fonte de energia. Né? E aí, apesar da gente ter aquele envolvimento da mitocôndria, né, vou colocar aqui também ela, os complexos, que eu vou botar mais resumidinho, porque aqui vocês já conhecem tudo. ATP sintase. Apesar da gente ter aquele envolvimento, né, dos complexos bombeando os prótons para cá, para o espaço intermembranas, para fazer a nossa síntese de ATP, agora, ainda bem, né, esse ATP vem de uma fonte muito fácil de ser utilizada, que é a glicose. Né? E aí, como é que o fígado faz? Como qualquer outro tecido nessa situação, o fígado vai fazer glicólise. Então, eu vou ter lá glicose, aquele esquema que vocês também já conhecem. Glicose 6-fosfato, glicose. Ih, errei. É frutose aqui. Frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, de REP, G3P, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfo. Opa. Nesse caso aqui, ó, botei metil verde, vermelho e branco só para vocês lembrarem do Fluminense e todo mundo ficar feliz. Especialmente quem não gosta do Fluminense, porque o Fluminense é um lixo. Então, ó, esse aqui, né, que tá as setinhas vermelhas, eu tenho a glicólise. A glicólise vai acontecer, né, no fígado, nesse momento aqui, né, do estado alimentado. E aí, como vocês também já sabem muito que bem, esse piruvato lindamente vai, classicão, entrar na mitocôndria. Aí aqui é tudo lindo, porque aqui vocês já sabem tudo. Né? O piruvato vira o nosso acetil-CoA, que vai se condensar lá com oxalacetato. E aí aqui eu vou deixar resumidinho, tá? E não vai dar para deixar resumidinho, tem que tirar o citrato daqui. Citrato. Aí isso aqui libera NADH,
libera FADH2 e CO2. E GTP também, né? Mas essa parte do GTP eu falei que vocês podiam ignorar. Só coloquei aqui para vocês não se perderem se forem estudar por livro. Né? Aí NADH e FADH2 fornecem os elétrons, né, para os complexos aqui, bonitinhos, e tudo acontece. Só que qual é o ponto, né? Quanto mais isso daqui vai girando, então quanto mais glicose o fígado vai utilizando, mais ATP ele vai produzindo. Então chega um momento desse contexto aqui do alimentado, que esse ATP aqui, ó, ele fica em excesso. Então, tenho muito ATP. E excesso de ATP, né, ATP em excesso, bloqueia essa etapa aqui do ciclo de Krebs, né, que está com a linha pontilhada. Lembrando que essa setinha aqui sem ponta, que ela é tipo uma paredinha, essa setinha aqui indica a inibição. Então, o ATP em excesso bloqueia o ciclo de Krebs. A consequência disso eu continuo formando citrato, né? Só que aí o citrato sai da mitocôndria, nesse momento aqui. Ele sai e vem para cá. Citoplasma, citrato. E aí o que a gente viu na nossa aula de lipídios, né, também de forma resumida, é que esse citrato aqui, ele vai virar OAA, né, oxalacetato, e acetil-CoA. E aí eu comentei com vocês bastante sobre isso, né? O acetil-CoA, no citoplasma, que é onde ele está aqui agora, no citoplasma, o acetil-CoA nunca é para quebrar, nunca é para formar ATP. O acetil-CoA no citoplasma sempre é para formar reserva, sempre é para formar lipídio. Então, a partir do momento que esse acetil-CoA está aqui fora, no citoplasma, esse cara aqui vai passar a ser uma molécula de malonil-CoA, o malonil-CoA vai passar por várias reações, eu tenho quase certeza que eu não abri todas elas com vocês, mas também se eu abrir, eu vou resumir aqui, e não precisa se preocupar não, porque eu não vou cobrar elas. E aí eu tenho a formação de um ácido graxo. Ou seja, eu tenho a formação de um lipídio a partir de um excesso de acetil-CoA, porque veio do ciclo de Krebs, né? Que veio por causa desse excesso de ATP. Então, esse processo de formação de ácido graxo, o nome da via é só que aqui não é lipólise porque não é quebra, né? É formação de lipídio. Então, é lipogênese. Lembrando que os ácidos graxos são componentes majoritários dos triacilgliceróis, desde que, né, obviamente, eu tenho que ter mais 2 ácidos graxos mais o glicerol. Então, o triacilglicerol são 3 ácidos graxos e mais o glicerol. Esse processo todo aqui é o processo de lipogênese. Vou deixar em azul. Então, no excesso, né, de nutriente, eu tenho no fígado glicólise, porque ele pode quebrar a glicose, né, nesse momento, e eu tenho lipogênese, que é a formação do lipídio. E aí, por fim, falta só a gente falar de uma reserva aqui, que também é formada nesse momento do excesso de energia, que é o glicogênio, né? Com relação ao glicogênio,
o que nós temos é o seguinte: conforme o fígado vai consumindo muita glicose, vai chegar um momento que eu tenho também um acúmulo de glicose 6-fosfato. Ela fica em grande quantidade, que está quebrando muita glicose. E aí essa glicose 6-fosfato vai fazer o caminho oposto ao que vocês viram ali no slide anterior, tá? Ela vai virar, peraí que esse também não é tracejado. Ela vai virar glicose 1-fosfato. E dessa glicose 1-fosfato, a gente vai ter a formação, enfim, de glicogênio. Cuidado com o nome da via, né, que eu falo sempre para vocês, para inventarem a palavra, porque vocês sempre vão conseguir. E aqui a gente tem a nossa glicogênese. E cuidado para vocês não pensarem que glicogênese é formação de glicose, né? Formação de glicose é gliconeogênese, que é uma formação de uma nova glicose. Ou eu também posso chamar esse processo de glicogenogênese, que aí eu acho mais fácil de identificar, né? Que essa formação é o glicogênio. Beleza, gente? Então, isso daqui é o que vai acontecer, portanto, no fígado, no momento da ingesta, né? Quando a gente faz uma ingesta rica em carboidrato, uma ingesta calórica alta, tenho maior produção de ATP do que eu estou gastando. E aí eu vou fechar, né, com isso o conteúdo da aula de hoje, mas trazendo para vocês uma sumarização de tudo que a gente já viu no metabolismo, né? Por quê? A gente viu, né, que para eu me manter no meu peso corporal, eu tenho que equilibrar a balança, né? Uma balança energética. Então, em uma balança. Ai, calma aí que a caneta. A caneta. Ficou uma coisa artística aqui, tudo bem. A balança energética, ela pode estar nesse sentido aqui, né? Onde por aqui eu posso ter a ingesta calórica, por exemplo, e aqui o gasto calórico. Nesse momento aqui, né, eu tenho um processo, né, que é de excesso de energia. E aí foi aquilo que eu comentei com vocês. Se Carol, comer a mesma coisa, acho que o exemplo que eu dei foi do Michael Phelps. Se eu comer a mesma coisa que o Michael Phelps, provavelmente ele não vai engordar e eu sim. Por quê? Ele dormindo gasta mais energia do que eu, certo? Porque o que dita o nosso peso corporal não é o quanto que a gente come, mas é o quanto que a gente come junto com o quanto que a gente gasta, né? Nesse contexto aqui, se eu estou ingerindo, estou fazendo uma ingestão calórica maior do que o meu gasto calórico, isso significa que eu vou ter um excesso de energia. Excesso de energia, ele é rapidamente, infelizmente, a gente é muito bom nisso, né? A gente armazena energia muito bom, muito bem. A gente vai ter um armazenamento, né? Armazenamento. Calma aí, deixa eu mudar, né? Vou tirar armazenamento e vou colocar um nome bonito, que é o anabolismo. Se eu estou nesse momento com uma ingesta calórica maior do que o gasto, obrigatoriamente, com certeza, eu estou formando reservas, tá? Então, eu posso estar fazendo, por exemplo, lipogênese, que é a formação dos lipídios, glicogênese, que é a formação de glicogênio.
Eu posso também, né, estar fazendo síntese de proteínas musculares, né? Não está me faltando, eu não estou quebrando essas proteínas, não estou precisando de aminoácido para fazer gliconeogênese. Então, nesse contexto aqui, eu posso utilizar, eu posso fazer isso, né? Eu estou com caloria suficiente para fazer reações que são anabólicas. E aí, lembrando, anabolismo é quando eu tenho o metabolismo todo focado em reservar, em montar reservas, tá? Em estocar algum tipo de nutriente, podendo ser carboidrato, no caso do glicogênio, lipídio, né, em especial, né, na forma de triacilgliceróis, e as proteínas, em especial as proteínas musculares, beleza? Isso aqui acontece quando a gente tem majoritariamente, né, o hormônio predominante sendo a insulina. Então, a insulina estimula o fígado a fazer, né, todos esses processos aqui que acontecem na hiperglicemia, beleza? Então, esse aqui é um pouco mais tranquilo da gente reparar. Quando a gente vai para o oposto, ou seja, se eu tiver, né, eu fiz o contrário, né? Vou apagar aqui, peraí. Eu escrevi errado. Aqui eu teria mais ingestão do que gasto, tá mais pesado, tá certo? Aqui o mais leve seria o gasto calórico. E a ingestão calórica é maior. Então, a ingesta estaria maior do que o gasto. E aí seria esse contexto aqui. Quando nós temos o oposto, né, o que eu teria seria que o gasto calórico é muito mais alto do que a ingesta calórica. Ou seja, gasto é maior do que a ingesta. Vou colocar aqui a minha balancinha profissional e eu vou ter aqui o que vai acontecer. Tá? Então, quando eu tenho gasto calórico maior do que a ingesta, o hormônio dominante é o glucagon. Em vez de eu ter excesso de energia, eu tenho falta de energia no meu corpo, né, para executar aquelas reações. E no momento que eu tenho essa falta de energia, então, eu tenho, né, um estímulo catabólico. Então, eu vou para o catabolismo. O que é isso? É um estímulo à quebra. E aqui é muito mais coisa, né, que a gente vai fazer em termos de vias metabólicas, né, que precisam ser ativadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho proteólise, né, que é a quebra de proteínas, em especial as proteínas musculares, que vão entregar aqueles aminoácidos para o fígado. Eu tenho aqui o ciclo da ureia, porque para eu utilizar essas proteínas, eu preciso fazer o ciclo da ureia, né, porque eu preciso que esses aminoácidos entrem no ciclo de Krebs. Além disso, eu tenho glicogenólise no fígado, né, que é a quebra de glicogênio, porque se está me faltando energia, o fígado tem que dar um jeito
de entregar glicose para todo mundo. E se o glicogênio sozinho não for capaz de fazer isso, obrigatoriamente a gente precisa passar pela gliconeogênese, que é a formação de uma nova glicose, né, que vai para o sangue. Então, esses dois caras aqui, né, juntos, eles aumentam a glicemia, porque é para a glicose ir mais para o sangue. Além disso, eu tenho a quebra também de lipídio, né, na lipólise. E eu tenho a beta-oxidação comendo solta aqui, porque eu estou oxidando muito o lipídio, né, para tentar não deixar faltar ATP para o fígado, em especial, né. E aí, por fim, se eu tiver muito acetil-CoA, que veio a partir da beta-oxidação, e eu estiver utilizando o oxaloacetato lá no ciclo de Krebs para gliconeogênese, com certeza tem um outro processo que entra aqui, que é a cetogênese, certo? Que seria, então, a nossa formação de corpos cetônicos. Beleza? Gente, era isso para hoje. Eu não queria deixar vocês sem essa aula, porque eu acho que vai ajudar vocês na apresentação. Eu vou parar a gravação e vou mandar para vocês o link da gravação assim que ele estiver pronto. Ele demora mais ou menos 1 hora para processar o vídeo e me enviar, e aí eu mando para Lore e para Maju assim que acabar, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção. Beijos de luz. Bom fim de semana. Podem sextar. Beijo, beijo.